Vamos falar agora sobre o ohmímetro série, tá? Então a teoria já foi discutida na sala, né? E aqui o que a gente tem? A gente tem aqui a fonte, tá? Temos aqui esse conjunto aqui, que é o galvanômetro, né? Esse que está destacado, sendo que esse cara aqui, que vai fazer o papel para a gente novamente, é esse ohmímetro aqui, né? Ou melhor, esse multímetro configurado aqui na escala de corrente, né? De 2,5 miliamperes, porque aqui a gente sabe que a resistência interna dele, teoricamente, aí vai ser 75 ohms. E aí foi montado esse arranjo, né? Aqui a gente tem essa resistência, esse potenciômetro, né? Que é a resistência variável, para a gente fazer o ajuste do zero, né? A gente vai mexer nele depois aí para fazer o ajuste do zero. Temos essa resistência em série de 1K, e aqui embaixo a gente tem as duas pontas de provas, tá? Se não me engano ficou trocado aqui, tá? Aqui na verdade é positivo e aqui que é negativo. E como é que tá isso aqui? Isso aqui tá aqui na nossa plaquinha, ó, no nosso kit. Então a gente tem aqui o galvanômetro, então tudo que foi que eu falei lá aparece aqui. Nesse ponto aqui a gente vai ligar nossa fonte de 12 volts, então eu já ajustei essa fonte de tensão aqui, já mexi no potenciômetro, já ajustei ele para 12 volts, certo? Esse potenciômetro aqui de 10K, a gente está usando esse potenciômetro aqui de cima, certo? Então aqui a gente tem 10K, né? E veja o que eu tive que fazer um jumper, tá? Peguei um fio amarelo e liguei de um para o outro. E além disso peguei outra ponta do fio amarelo e liguei aqui nesse ponto, né? Então faço aquele jumper lá para indicar isso aqui, ó. Indicar que aquele ponto médio, ele está ligado a esse ponto do lado de cá, ó. Que é o que está acontecendo aqui no potenciômetro. Esse ponto está ligado com esse. E aí depois a gente vai fazer o ajuste do zero, né? Então, para fazer o ajuste de zero, a gente precisa de um pedaço de fio daqui para aqui, né? Fechando esse caminho, porque aí a corrente fornecida pela fonte vai circular dentro desse caminho, né? A gente vai ver aqui se esse ponteiro que está aqui em repouso, se ele foi cá para o valor máximo, né? E veja que o valor de resistência zero está aqui em cima, tá vendo? Que é a máxima corrente, igual a gente viu na teoria lá na sala. Então, se ele estiver um pouco para frente, um pouco para trás, a gente pode compensar isso mexendo nesse potenciômetro, que é esse cara aqui, ó. A gente vai dar uma mexida nele e tentar ajustar o zero. Depois que ajustar o zero, a gente vai ver que a gente vai fazer algumas medidas também. Então, para isso, deixa eu fazer logo esse jump aqui para a gente fazer o ajuste do zero. Então, vejam só que eu já fiz o jump, né? Ou seja, eu curto-circuitei as duas pontas de prova do nosso ohmímetro série, né? Curto-circuitei, então eu juntei as duas pontas e a gente veja que ele não foi para o zero, tá? A gente vê que ele está um pouco diferente ali de zero. Esse soluço que deu aí é mau contato, eu mexi na mesa aqui, ali balançou aí. Então quando eu dou uma mexida aqui para lá ou para cá até achar o ponto aí que zere. Eu vou zerar mais ou menos aqui, né? Não tem muita precisão não, porque é só um ensaio aí. Então significa o quê? Que se tiver no fundo de escala ali, a gente está com 0 ohms, né? Então aqui a gente já fez o nosso ajuste de zero. Deixa eu desligar a maleta, né? Fazer a próxima parte. Agora a intenção qual é? A intenção é calcular a resistência de meio de escala. Então se a gente olhar aqui no nosso circuito, certo? A gente fez o que? A gente fez um curto daqui para cá, ajustou essa resistência e chegou no fundo de escala. Deixa eu mostrar a figura aqui. Então a gente fez o que? A gente colocou o ponteiro aqui em cima do zero. E agora, se eu quiser achar o ponto aqui, qual resistência é a resistência que está no fundo de escala? Então seria o que? Seria a gente baixar essa corrente pela metade, aquela corrente que estava no zero lá, né? Ou, que é a corrente máxima, que era 2,5 miliamperes, que equivale a 0 ohms, né? Agora eu quero baixar essa corrente para metade dela. Então, para fazer isso, a gente faz o quê? A gente vai somar essas resistências aqui que a gente tem no nosso circuito, né? Vai encontrar todos os valores, somar e repetir ele aqui, ó. Se eu tiver exatamente aquele valor daquelas resistências aqui embaixo, a corrente vai cair para a metade, né? Porque a resistência total do circuito vai ter dobrado. A corrente vai cair para a metade e aí a gente vai estar com o ponteiro aqui no meio da escala. Então essa resistência que a gente colocaria aqui seria a resistência de ponto médio da escala.
Então, para isso, basta a gente fazer o quê? Basta a gente somar esse 1K com esses 100 ohms, com 75 ohms aqui do galvanômetro, mais essa resistência que a gente ajustou, que a gente fez o ajuste do zero. A gente não conhece ainda. Então, para fazer isso, a gente vai ter que vir aqui no potenciômetro, tá? Sem mexer nele, tá? A gente vai desconectar aqui esse cabinho, certo? Um dos cabos. E vamos pegar o ohmímetro e fazer essa medição dessa resistência. Então, eu vou colocar aqui uma ponta de prova do ohmímetro aqui, a outra ponta de prova do ohmímetro aqui, não sei se pegou aqui, e vou lá, ó, no instrumento e vejo. Deu 3,49. Vou botar 3,5, tá? 3,5K. Então, eu vou somar aqui 3,5 com 1,5 dá 4,5, né? 4,5 com 100 vai dar 4,6, 4,675, tá? Então vai ser essa aqui a resistência que a gente colocaria aqui, ó. Eu não vou anotar aqui porque eu só tô com a mão, né? Mas seria 4, quanto que eu falei? 4,675, né? Então seria a resistência de meio de escala. A gente consegue colocar aqui. E aí, para poder achar o resto aqui, a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai medir alguns valores de resistência. Então, se a gente fizer a medida desses valores, tá? A gente vai encontrar as correntes correspondentes e a gente vai associar aqui, ó. Então, vamos supor que eu coloque essa resistência aqui de 40K, e aí deu uma corrente por aqui, e aí eu marco aqui é a resistência de 40K. Se eu coloco a resistência de 500K, ou 500 ohms, aliás, ele dá uma corrente bem alta, tá? Mais ou menos por aqui. Então, você vai indicar. Então, com isso aqui, você vai ter a graduação de toda a sua escala, tá? De zero, né? Que foi a questão do curto-circuito, que a corrente era máxima. E aí tem um ponto de meio de escala que a gente achou aí agora há pouco, e a gente teria todos esses valores, tá? E aí, se o circuito estiver aberto, né? Se a gente tiver, pegar aqui, se ele estiver em aberto, qual a corrente que passa? Não passa nenhuma corrente. Significa que qual resistência é essa? Então, não passa nenhuma corrente, tá? A resistência, ó, tende a infinito. Então, a ideia do ohmímetro é essa, tá? Do ohmímetro série analógico.